Bom dia, irmãos. Somos gratos ao Senhor porque Ele tem falado conosco. E a nossa oração agora é que nessa terceira ocasião de Ministério da Palavra, Ele possa seguir falando aos nossos corações. Rogamos as suas misericórdias para que isso possa acontecer. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias novamente na Epístola aos Romanos, no capítulo 13. Vamos ler aquele mesmo trecho que lemos ontem, Romanos 13, de 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Também leamos em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, nós, mais uma vez, nos colocamos nas Tuas mãos, como filhos Teus aqui reunidos, desejosos de ouvir a Tua palavra, conscientes da necessidade de ouvir a Tua voz. Senhor, nós vivemos em dias em que ouvimos muitas e muitas vozes. Muitas vozes nos assaltam, nos assediam diariamente para ganhar o nosso coração. Senhor, e é nesse momento que nós confessamos a Ti, precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir o Teu Espírito soprando sobre a Tua palavra. Precisamos, Senhor, que os nossos corações sejam despertados para recebermos a Tua palavra, para acolhermos a Tua palavra, para permitirmos que ela crie raízes profundas em nós, que ela opere transformações profundas no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso desejar e querer. Ó Senhor, e agora nos expomos a Ti, ao Teu Espírito por meio da Tua palavra. Vem falar conosco, Senhor. Capacita-nos para isso. Só Tu podes capacitar-nos, Senhor, para transformar esse momento num momento de valor eterno diante de Ti, Senhor, para que Tu sejas agradado, glorificado, satisfeito, Teu coração encontre satisfação no Teu povo aqui reunindo, recebendo aquilo que é Teu, acolhendo aquilo que é Teu, Senhor. Sê conosco, nós Te pedimos. Senhor, nós somos tão gratos, porque sabemos que esse é o Teu desejo. Tu és misericordioso e longânimo, então sê conosco. É a nossa oração, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Estamos tratando da necessidade do despertamento espiritual. E temos falado já da importância
desse tema da consciência da vida eterna em relação ao despertamento espiritual. O texto de Romanos que nós lemos, ele fala, Paulo adverte os crentes em Roma, aquela igreja tão grande, que estava tendo um impacto tão grande naquela cidade, a capital de um império mundial, aquela cidade que dali se espalhava, irradiava toda sorte de influência. Agora o evangelho está plantado lá, agora a igreja está lá, e a mensagem do evangelho se espalha a partir de Roma, para todos os cantos do império, e mesmo para além do império romano. No entanto, Paulo os adverte a eles que conhecem o tempo. Quanto mais nós que conhecemos o tempo em que vivemos. A salvação, Paulo diz, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quanto mais verdade isso é para nós. Nós sabemos que o coroamento da nossa salvação, ele está muito perto. Por causa disso, sabemos que é alta noite, mas vem chegando o dia. Então, irmãos, deixemos as obras das trevas. E revistamo-nos da armadura da luz. A atualizada aqui traduz como as armas, como se fossem várias, mas aqui é uma coisa só. É um revestimento com a luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Irmãos, é uma realidade que o homem natural, a nossa tendência natural, é que nós vivemos uma vida pública em que nós manifestamos aquelas coisas das quais nós não nos envergonhamos, as quais nós gostamos que os outros vejam. E as coisas vergonhosas, as coisas que nós não queremos que os outros vejam, nós ocultamos. Mas Paulo diz aqui, andemos dignamente como em pleno dia, como se a nossa vida fosse, assim, a mesma no público e no privado. Não em orgias e bebedices, não compactuando com as formas de alegria licenciosas que esse mundo tanto promove, não em impudicícias, em coisas impuras e dissoluções, coisas que degradam a nossa humanidade criada por Deus, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Havia entre os romanos, Paulo sabia disso, tanto por informação recebida dos muitos contatos que ele tinha lá, como pelo próprio discernimento espiritual que ele possuía. Haviam aqueles que estavam dormindo em Roma, que estavam sonolentos. Estes, eles andavam de forma descuidada. O que é a sonolência? É andar de forma descuidada. É desconhecer, irmãos, que existe em nós uma natureza carnal. Essa natureza não foi extirpada quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, foi implantada em nós uma nova natureza. Nós recebemos a vida de Cristo pelo Espírito Santo. Mas aquela antiga natureza está lá. Se dermos ocasião a ela, ela vai se manifestar. E por causa disso é que Paulo diz
que nada disponhais para a carne. No tocante às suas, a palavra concupiscência é uma palavra difícil, né? As suas cobiças, aos seus desejos. A carne em nós, ela tem os seus desejos, ela tem as suas aspirações, que não são só coisas grosseiras. A gente sempre pensa na carne ligada a coisas grosseiras. Sim, a carne, ela pode nos levar a cometer pecados grosseiros, sim. Isso acontece, infelizmente, até mesmo dentre o povo de Deus. Porque os filhos de Deus não se revestem do Senhor Jesus Cristo e dispõem, oferecem ocasião à carne. Mas a carne também tem seus aspectos sutis. A carne, para ela sobreviver em nós, ela se tornará até mesmo cristã, entre aspas. Ela adotará hábitos religiosos externos. Então, essa é uma exortação para que nós não estejamos adormecidos. Despertamento. Precisamos despertar para essa realidade. Recebemos uma vida de grande potencial, uma vida tremenda na sua capacidade de crescer, de se expressar, de transbordar. Essa vida é a vida de Cristo, e é por isso que devemos nos revestir dessa vida cada dia mais, e nada dispor para a carne, nos seus desejos, cobiças, expectativas, sejam elas grosseiras, sejam elas sutis, elegantes, sofisticadas e refinadas, elas todas devem ser rejeitadas. Nós usamos a sessão anterior para enfatizar essa necessidade de uma consciência em relação à vida eterna que habita em nós. Recebemos a vida eterna. Essa vida eterna, ela é uma vida que ela não é para o futuro apenas, mas ela já está conosco agora. Ela deve ser vivida, experimentada agora. Ela deve ser aprofundada agora. Essa vida é uma pessoa que habita em nós, a pessoa do nosso Senhor. Nosso irmão falou a respeito disso agora na introdução dessa segunda parte. Portanto, irmãos, o nosso crescimento na vida cristã, ele ocorre na medida em que nós conhecemos essa vida que está em nós. Na medida em que nós interagimos com essa vida que está em nós e essa vida interage conosco. Na medida em que essa consciência dessa outra personalidade que veio viver em nós amadurece e que nós começamos a entender essa pessoa que está em nós. O Espírito Santo, ele não traz a vida de Cristo para nós como uma coisa imposta. Quando o inimigo atua nos filhos da desobediência e leva alguém a ser possuído, né, por um espírito maligno, o inimigo ele não respeita a personalidade. O inimigo, ele violentamente, ele toma posse daqueles que se abrem de alguma forma para ele. Mas o Espírito Santo não faz assim. O Espírito Santo espera por nós. Ele quer que nós abramos o nosso coração. Ele respeita a própria individualidade, personalidade com a qual Deus nos criou. Então, irmãos, isso é muito importante em termos de nos conduzir a esse interagir com essa vida que está em nós. Aprender a reconhecer os movimentos dessa vida. Nosso irmão falou da nuvem hoje de manhã de uma forma tão apropriada. Essa vida que está em nós, ela tem movimentos. E nós precisamos aprender a conhecer esses movimentos. Mas o Senhor não vai vir para nós como um furacão nos levando adiante. Não, é um vento suave. E nós temos que identificar esse vento. E não apenas nos submeter. Claro que nós temos que nos submeter, mas nós temos que que simpatizar, que nos agradar, que aprender a descobrir que esse vento do Espírito, o vento que sopra onde quer, ele é algo maravilhoso.
e se render a essa vida, cooperar com essa vida, entender essa vida, dedicar-se a essa vida é a coisa mais gloriosa que nós temos como seres criados por Deus, feitos coparticipantes da natureza divina. Isso é algo glorioso. Então é por isso que 1 João 4,9 nos diz que nós devemos aprender a viver. Ele fala, para que vivamos por meio dele. Aprender a viver por meio de Cristo. E a exortação a Timóteo também é para nós. Toma posse da vida eterna. Isso é algo interessante. Nós tomamos posse da vida eterna e ao mesmo tempo essa vida eterna toma posse de nós. Então é uma coisa interativa, irmãos. Nós vemos essa vida, a glória dessa vida, e nós nos apressamos a nos apossar, cada vez mais, cada dia mais, dessa vida. E essa vida se apossa de nós. Essa é a nossa caminhada em relação à consciência da vida eterna que habita em nós. Devemos despertar para essa consciência. Nós falamos que a primeira mensagem seria sobre o fato da vida eterna. Essas duas mensagens, a de hoje e a de amanhã, serão sobre o processo da vida eterna. Porque o fato da vida eterna, que nós enfatizamos tanto ontem, ele vai gerar um processo. Essa vida eterna, como já falamos, ela não está dormente, guardada para um dia em que nós seremos glorificados e aí então nós vamos viver a vida eterna. Não, essa vida eterna já está em nós. E ela vai gerar um processo nas nossas vidas. E a nossa cooperação com esse processo, ela é fundamental para o nosso crescimento. Se nós continuarmos a pensar a nossa vida cristã nos mesmos termos que nós vivíamos antes, em termos de pensar como nós pensávamos, sentir como nós sentíamos, querer ou não querer como antes queríamos, se nós mantivermos a nossa personalidade própria no comando da nossa vida, como nós já fazíamos antes, nós não iremos experimentar esse processo. Esse processo é um processo de crescente interação, de crescente interferência da vida eterna na nossa vida. E o reconhecimento, a identificação desse processo e a nossa cooperação nesse processo é que nos levam à maturidade cristã, ao crescimento cristão. Para isso, nós precisamos refletir um pouquinho a respeito do homem, tal como ele foi criado por Deus, para nós avançarmos um pouco nessa questão. Quando nós citamos ali a divisão de alma e espírito, que Hebreus 4,12 nos fala, nós precisamos entender o que é isso, o que é divisão de alma e espírito. Às vezes a gente conhece certas verdades, já ouviu falar sobre elas, mas não se aprofunda em tentar entender, esmiuçar o que significa isso, divisão de alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, Paulo nos diz algo bem importante em relação à constituição do ser humano. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que o homem, tal como criado por Deus, ele é constituído por 3 partes distintas. O corpo é a coisa mais fácil de nós entendermos, né? Todos nós temos o nosso corpo, né? Nós entendemos aqueles 5 sentidos que tem do nosso corpo, né? A visão, a audição, né? O tato.
o paladar, né, e o olfato. Esses 5 sentidos nos permitem explorar o mundo exterior que Deus criou. E esses 5 sentidos são maravilhosos, né? Quem não gosta de comer? Quem não gosta de sentir o gosto dos alimentos, das bebidas? Os ouvidos escutam os sons, não só o som da música, mas os sons da natureza, dos pássaros, da água caindo numa cascata. Os olhos, nós vemos a criação de Deus, as cores, as formas. Então esses sentidos, eles são órgãos que foram dados por Deus, para que nós possamos contemplar as maravilhas da sua criação e possamos entendê-lo na sua criação. Lá em Romanos 1 fala, e o Salmo 19 também fala, né, que os céus proclamam a glória de Deus e a natureza anuncia, né, os fatos da sua criação. Nós vemos a glória de Deus nas coisas criadas. Então, irmãos, o corpo nós compreendemos, é muito fácil, né? As outras 2 partes são as partes não visíveis, alma e espírito, né? O espírito, uma primeira coisa de entendermos de forma muito clara, é a parte mais interior do nosso ser. Acho que todos sabem disso, né? Todos conhecem muito bem, né? A nossa alma é aquela parte que faz a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo. O nosso espírito, irmãos, ele não é a mesma coisa que o Espírito Santo. Alguém poderia pensar, eu antes era só corpo e alma. Aí quando eu nasci de novo, o Espírito Santo veio habitar em mim, então agora eu sou 3. Não. Nós somos criados espírito, alma e corpo. Quando Paulo diz aqui, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz, e o vosso espírito. Esse não é o Espírito Santo, é um órgão criado por Deus. Lá, quando o homem foi criado, lá em Gênesis 2:7, né, a palavra diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus primeiro fez o homem, o corpo do homem. Deus, como maravilhoso escultor que é, ele organizou com o pó da terra, né, como se fosse uma argila umedecida, ele esculpiu aquele corpo maravilhoso, mas aquilo ainda, depois de feita a escultura do corpo humano, do primeiro homem, aquilo ainda era um material inerte. Então Deus soprou, e o sopro de Deus criou o espírito dentro do homem, o espírito humano. E quando o espírito humano foi criado, imediatamente ele reagiu com aquela forma e a alma surgiu, a personalidade. O sopro de Deus sobre aquela forma feita de terra gerou então a alma, a personalidade humana. Assim que o homem foi formado, né? Romanos 8,16 também fala, né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então aqui nós vemos que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, isso é só para deixar claro, né? Que existem essas três esferas que compõem o ser humano, que é um ser único. Mas é preciso entender essas 3 partes para nós entendermos o que aconteceu na queda e como é a obra de redenção em relação a essa consciência da vida eterna. O próprio texto de Hebreus 4,12, ele deixa claro que a parte imaterial do homem, ela não é uma só.
Porque Hebreus ali nos diz que deve haver uma obra de divisão da alma e do espírito. Ou seja, ali não está dito que o corpo deve ser dividido da alma, ou o corpo do espírito, não. Alma e espírito devem ser divididos, né? Há uma obra que o Senhor faz em nós para operar essa divisão. Nós vamos tentar entender isso hoje, né? Então, o corpo é o instrumento da nossa interação com o mundo exterior. A alma é o instrumento de consciência de nós mesmos, da nossa personalidade. E o espírito é o instrumento de interação com o mundo espiritual. Então aqui nós temos essas três partes, né, que compõem a nossa vida, né? Como é que Deus projetou o ser humano para funcionar? Nós estamos falando da criação original de Deus, né? Por que o homem foi criado com um espírito? Porque Deus é espírito. E só é possível ter comunhão com Deus no espírito. Não é possível ter comunhão com Deus na alma. Infelizmente, nós, por experiência, nós vamos verificar que existe uma grande quantidade de pessoas que se dizem cristãos, mas os seus espíritos não foram avivados. Seus espíritos não são habitados pelo Espírito de Deus. Isso é um cristianismo na alma, que na verdade não é um cristianismo, é uma religião. É um credo, uma seita, pode ser qualquer coisa, pode ser até uma filosofia. Nós diríamos uma boa filosofia, mas sem vida. Então a alma não pode ter comunhão com Deus. Eu não posso ter comunhão com Deus usando a minha mente, ou as minhas emoções apenas, ou a minha vontade. É preciso o Espírito. Então o homem foi criado com o Espírito, porque ele foi criado para ter comunhão com Deus. Deus fez o homem assim. E mais do que comunhão, o homem foi criado para receber a vida de Deus no seu interior. Funcionamento normal do ser humano é que o homem, no seu espírito, tivesse comunhão com Deus. Essa comunhão levaria aquele primeiro homem a escolher aquela árvore no jardim que se chama árvore da vida. Comendo daquela árvore, que tipifica Cristo, o homem receberia a vida de Deus no seu espírito. Então, o homem funcionaria assim, recebendo, pela comunhão com Deus, interagindo com Deus, permitindo que Deus crescesse na sua vida. Essa vida com Deus, ela seria interpretada pela alma. A alma compreenderia os movimentos de Deus no coração do humano, a alma se identificaria sentimentalmente, emocionalmente com a vontade de Deus, a alma desejaria empreender, pôr por obra tudo o que fosse da vontade de Deus. Então viria do Espírito para a alma, para a personalidade humana, e daí a alma comandaria o corpo a executar toda a vontade de Deus. Esse é o funcionamento normal do ser humano, como projetado por Deus, como criado por Deus e colocado ali no jardim do Éden. O que aconteceu com o homem? Logo após a sua criação, Adão recebeu várias instruções da parte de Deus. Adão recebeu instruções assim relacionadas ao seu propósito de existência, né? Então lá em Gênesis 1, 26 a 28,
A palavra de Deus nos fala que Adão deveria dominar sobre toda a criação de Deus. Adão deveria sujeitar toda a criação de Deus. Sujeitar a terra ao propósito eterno de Deus. Adão deveria ser um vice-rei na terra em nome de Deus. Ele foi chamado para governar, para estabelecer o reino de Deus, para estabelecer a vontade de Deus na terra. Nós sabemos que inicialmente ele foi colocado no jardim do Éden. Aquele jardim era uma pequena parte na terra, mas aquele jardim deveria ser expandido. O Senhor disse a Adão: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Adão e seus descendentes deveriam estender o governo de Deus sobre a terra. Adão recebeu a responsabilidade de cuidar do jardim e de guardar o jardim. Ou seja, ele sabia que havia um inimigo. Lá no jardim do Éden, Adão tinha tudo o que era necessário para ele viver. Não lhe faltava nada. Deus disse a Adão e a Eva: vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui no jardim. Deus nem quis ressaltar, e a árvore da vida. Se fosse nós, a gente ressaltaria, né? Comam principalmente a árvore da vida. A gente talvez colocaria anúncios, né? Placas lá no jardim do Éden, né? Para o homem, né? Que nós gostamos de, muitas vezes, de ajudar o Senhor a fazer a sua obra, né? Então, Deus não fez nada disso. Ele disse: podem comer de todas. Mas Ele colocou a árvore da vida no centro do jardim. Ou seja, o homem toda hora passava por lá. Só houve um mandamento negativo. Então, entendam, irmãos, são instruções que Deus dá, comandos que Deus dá a Adão e Eva, que são gloriosos. Dominar, sujeitar a terra, administrar as coisas em nome de Deus, tomar conta do resto da terra através da sua descendência. Só havia um mandamento negativo. Havia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: dessa árvore vocês não devem comer, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Só um mandamento negativo. Alguns estudiosos das Escrituras sugerem algo interessante aqui nessa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu lanço isso como uma sugestão, não como uma verdade, né? Mas me parece uma interpretação bem interessante. Se você concordar, né, tome para você, se não, deixe de lado. Mas me parece difícil que Deus deliberadamente colocasse uma coisa ruim dentro do jardim. Em Gênesis 1, de 9 a 13, nós vemos que no terceiro dia da criação, quando Deus criou as árvores frutíferas, Ele concluiu aquele dia dizendo que tudo era bom. Vendo assim, aquela árvore que deve ter sido criada naquele dia, também deveria ser boa. Ela não deveria ser ruim em si mesma. Qual era o problema? O problema não era a árvore em si, o problema era a questão da obediência. O problema é que essa árvore do conhecimento, ela só poderia ser comida depois que a árvore da vida tivesse sido comida. Sem receber a vida de Deus, sem receber a vida de Cristo pelo Espírito Santo, se o homem comer da árvore do conhecimento, o homem vai se perder.
ele vai se desviar de Deus, porque ele vai receber uma capacitação que sem a vida de Deus operando nele, ele não poderá gerenciar em si mesmo. Por isso que essa árvore não podia ser comida. O homem se desviaria. Sem a vida divina operante e ativa, o homem não pode receber conhecimento. Ele não sabe lidar com o conhecimento. Ele não pode lidar com o conhecimento. Queridos irmãos, isso é algo muito importante para nós hoje em dia, porque nós vemos nesse cristianismo dos últimos dias, nós vemos muito conhecimento saudável, muito conhecimento preciso. Nós temos a herança da história da igreja toda nas nossas mãos. Eu listei na mensagem anterior expoentes da história da igreja. Os irmãos lembram, né? Vamos trazer aí Wesley, Lutero, Calvino, Austin Sparks, Watchman Nee, A.W. Tozer, tantos irmãos. E nós temos hoje tudo isso nas nossas mãos. Quem pode ler em inglês tem tudo isso literalmente nas suas mãos. E aqueles que não leem, isso está progressivamente se tornando disponível em português. Então, nós vivemos uma era de muito conhecimento. E, irmãos, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que o conhecimento é ruim. O conhecimento espiritual, o conhecimento das coisas de Deus, ele é muito bom e proveitoso. Nós não devemos negligenciar o conhecimento. No entanto, se esse conhecimento não é gerenciado pela vida de Deus em nós, se esse conhecimento ele não é absorvido para a vida, para a manifestação em vida, esse conhecimento se torna instrumento de morte. Meus irmãos, e como, mesmo nos nossos dias, nós podemos ver lugares onde existe muito conhecimento, mas ao mesmo tempo existe morte espiritual. Não interessa dar nomes, vou seguir o irmão Luiz nessa prudência que devemos ter, mas isso é muito real. Então, nós sabemos que Adão e Eva lá no jardim, eles de alguma forma não comeram da árvore da vida. Nós não sabemos, a Escritura não nos diz porquê. Eu fico pensando, será que eles achavam a vida que Deus deu para eles tão maravilhosa, e eles talvez tivessem algum temor de que aquela vida da árvore da vida que eles comeriam, aquilo iria tirar de alguma forma a sua independência, eu não sei, eu não me arrisco a dizer, mas de alguma forma eles não comeram da árvore da vida. Eles comeram da árvore que não deviam comer. Eles foram seduzidos pelo inimigo. Seus olhos foram abertos. Eles foram abertos. O que aconteceu? Eles morreram. Não morreram imediatamente. Não morreram fisicamente no momento que comeram. Adão viveu 930 anos. Quase 10 séculos. Viveu muito tempo, mas ao final ele morreu. Mesmo que tenha demorado, ele morreu. A morte não estava nos planos de Deus. O ser humano não foi criado para morrer.
Tem alguns irmãos que interpretam que aquilo que aconteceu com Enoque é um tipo do propósito de Deus. O homem deveria viver a sua vida, viver em comunhão com Deus, andar com Deus como Enoque andou. E ao final, quando esse andar com Deus estivesse maduro, pleno, completo, Deus tomaria os seres humanos para si. Não teria morte. O fato é que ele morreu 930 anos depois. Mas, naquele dia, houve um aspecto em que ele morreu também. Ele morreu espiritualmente. O que Adão e Eva fizeram logo que comeram? Ouviram a voz de Deus, se esconderam. Consciência cheia de culpa. Eles descobriram que estavam nus. O que eles fizeram? Pegaram folhas, tentaram costurar aquelas folhas e fizeram aventais. Assim começa o caminho do homem desviado de Deus. Ele tenta se cobrir de alguma forma, cobrir a sua nudez, a sua vergonha diante de Deus. Mas isso é tão ridículo. Deus, na sua misericórdia, opera o primeiro sacrifício e traz aquelas peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então aqui nós vemos morte espiritual. Deus traz o pecado deles diante deles. O que eles fazem? Se arrependem? Não. Pelo contrário, eles vão botando a culpa um no outro, né? Ah, irmãos, isso não é o retrato da nossa humanidade caída? O homem diz, não, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ele ainda, em parte do problema atribui ao próprio Deus. A mulher, foi a serpente, né? A serpente não tinha o que fazer, né? Mas os irmãos entendem o que é morte espiritual? A morte espiritual é que, quando o homem caiu, ele se tornou um ser, uma subespécie em relação àquilo que Deus criou. O homem se tornou uma outra coisa. O homem natural, como nós éramos antes de recebermos o Senhor, como nós vemos no mundo hoje em dia, esse homem é uma subespécie. Ele não é aquilo que Deus criou. Ele é uma paródia, algo que é como se fosse uma comédia, uma tragicomédia, né? A gente olha para o homem e isso não tem nada a ver com aquilo que Deus criou. O que aconteceu com o homem? Assim que ele comeu da árvore da vida, ao invés do seu espírito, se ele tivesse comido da árvore da vida, o seu espírito seria vivificado imediatamente. O seu espírito seria despertado de uma forma que até então ele não havia experimentado. Claro que Adão já havia tido comunhão com Deus, naquele estágio da inocência que ele estava antes. Seu espírito ainda estava livre, num certo sentido, ainda que não habitado por Deus, ele podia responder a Deus. Mas no momento em que Adão comeu da árvore, do conhecimento do bem e do mal, imediatamente a sua alma, a sua vida de pensamentos, sua mente, a sua vida de sentimentos, suas emoções, a sua vida de vontade, de decisão, imediatamente essa vida, essa personalidade cresceu tremendamente. Essa personalidade inchou. E eu vou mostrar depois algumas imagens. O espírito, que é a parte mais interior
do ser humano, ele foi sufocado por um superdesenvolvimento das capacidades mentais, emocionais e decisórias da parte de Adão e de Eva. O espírito foi sufocado, foi amordaçado. A alma sufocou o espírito e o espírito se tornou incapaz de qualquer ação mais significativa por conta disso. A alma humana usurpou as funções do espírito humano. O espírito humano deveria receber da vida de Deus e irradiar aquilo para que a alma entendesse e transmitisse ao corpo. Mas agora a alma decidiu fazer tudo por conta própria. Isso é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus irmãos, isso aconteceu com Adão. Mas isso foi transmitido a todos nós. Todos nós nascemos assim. Todos nós carregamos essa vida. Uma alma super desenvolvida. Essa condição foi transmitida a toda a descendência de Adão. Romanos 5,12 nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, nós sabemos que esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. É muito interessante se nós lemos em Gênesis 5, versículos 1 a 3. Ali fala das genealogias, da genealogia de Adão, né? Então Gênesis 5 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Mas vejam mais adiante. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Vocês percebem, irmãos? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas a descendência de Adão, ela é marcada pela semelhança de Adão, e não de Deus. Isso nós carregamos conosco. E é por isso, por essa condição, que todo homem precisa do novo nascimento. Precisa da árvore da vida. Precisa receber a Cristo e ter o seu espírito vivificado. O ser humano, tal como ele vive na herança de Adão, ele é um escravo do pecado. Ele está destinado à morte. Por mais bondoso que ele seja aos olhos dos homens, por mais genial que ele seja, por maior contribuição que ele possa dar à humanidade em diversas áreas, naturalmente ele é um escravo do pecado. E ele está destinado à morte eterna. Porque essa vida que o homem vive, sem a vida de Deus, e nessa condição de ter comido da árvore da vida, essa é uma condição de caricatura daquilo que Deus originalmente planejou. E é por isso que a divisão da alma e do espírito é necessária. Não é à toa que é muito comum, até para a psicologia, considerar que o ser humano é dividido em só duas áreas. Uma área material, o corpo, né? E a área imaterial. Por quê? Porque a condição caída do homem é uma condição em que parece que houve uma fusão. Alma e espírito viraram uma coisa só. Só que eles não se fundiram de forma amistosa. Não, a alma assumiu a supremacia, usurpou as faculdades do espírito. E por causa disso, o homem vive só no plano da alma. A alma impera.
alma e espírito estão como que fundidos, soldados, numa coisa só no homem natural. O termo homem natural que Paulo usa, a palavra natural, que é traduzida na versão atualizada, na verdade é psíquico. No grego, psikos. É um homem psíquico. O que é um homem psíquico? É um homem que vive no plano da alma, no plano da psique, no plano da mente, no plano das emoções, no plano da sua própria vontade. E é por isso que a obra de Deus, naqueles que nascem de novo, tem que fazer uma cisão entre esses dois planos. Porque, meus irmãos, se isso não for feito, nós vamos viver uma vida cristã no plano da alma, achando que estamos vivendo no plano do espírito. Meus irmãos, muitos tentam vencer o pecado no plano da alma, e se esforçam, e fazem jejum, e oram, e fazem tantas coisas e fracassam. Mas, meus irmãos, a raiz desses fracassos é porque a energia da alma está sendo usada para tentar alcançar os meios do Espírito, os fins do Espírito, desculpe. E não funciona dessa forma. Então, é muito importante, essa obra de divisão, ela vai começar a deixar claro em todo aquele que nasceu de novo, o que vem de um universo e o que vem do outro. E nós precisamos entender isso de forma clara. Eu tenho certeza, irmãos, que em alguma medida todos aqui já têm alguma experiência com isso. Mas o que é importante é que nós avancemos. Essa divisão precisa ficar mais clara, mais cristalina. É preciso que, com o tempo, nós mais rapidamente possamos discernir o que vem da alma, o que é fruto da minha própria cabeça, das minhas ideias, de toda a cultura que eu recebi, inclusive cultura cristã, e o que vem do Espírito. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que desprezar a nossa alma, que nós temos que destruir a nossa alma. Meus irmãos, o texto lá de Tessalonicenses, ele diz que vosso espírito, alma e corpo sejam preservados íntegros. É necessário que a nossa alma tenha integridade. Só que a integridade da alma é quando ela está a serviço do Espírito. E nisso nós precisamos de disciplina do Espírito Santo. É por isso que existe o caminho da cruz. É por isso que temos que negar a nós mesmos, negar a nossa própria vida. Não é destruir a nossa alma, a nossa personalidade, mas é destronar a alma do papel de controle que ela usurpou do Espírito e que ela tantas vezes tenta reassumir. Ela deve estar a serviço do Espírito. No homem natural, no homem psíquico, a alma é o elemento dominante. A mente humana interpreta tudo, avalia tudo, explica tudo, tem explicação para tudo. Os sentimentos humanos escolhem livremente a quem amar, a quem odiar, com quem simpatizar, que coisas preferir. A vontade humana decide o que fazer e o que não fazer, segundo a conveniência, segundo a inconveniência. Esse é o reino da alma. O homem natural, ele desconhece a operação do Espírito no seu interior. Ele desconhece o vento que sopra onde quer. Essa é a vida de Adão. Essa é a vida que a humanidade recebeu dele, que nós recebemos dele. E é importante que
que ao tocarmos nessas coisas, irmãos, eu sei, eu tenho repetido isso, são coisas fundamentais, mas nós precisamos, diante dessas verdades fundamentais, ter uma nova atitude. Adão caiu, nós caímos. A vida de Adão é uma vida na carne de pecado. Essa vida também está em nós. Então, quando nós falamos da queda de Adão, quando nós falamos da condição do homem natural, nós temos que lembrar que nós estamos nisso. Nós não fomos apartados disso automaticamente pelo fato de termos sido salvos. Nós recebemos um caminho de livramento, isso sim. Mas essas verdades têm que se tornar pessoais. Quando nós nascemos de novo, lá dentro de nós, a nossa super-alma continuou lá. A vida de Cristo entrou em nós pelo Espírito Santo. Está agora no nosso espírito. Mas a alma dominante, eu chamo de super-alma para ajudar a deixar claro a ilustração. Ela está lá. E ela não quer abdicar do seu lugar de primazia. Lá no nosso espírito habita uma pessoa. Essa pessoa quer interagir conosco. Ela quer interferir na nossa vida. Mas ela espera que nós mostremos disposição. Por isso que ontem eu procurei deixar claro para os irmãos, o caminho da cruz é um caminho voluntário. Meus irmãos, é uma coisa muito triste que haja o ensino de que a cruz significa que Deus vai lançar sobre nós coisas negativas, sofrimentos, dificuldades. Porque a cruz é algo que nós precisamos escolher. Nós sabemos que a cruz vai trazer sofrimentos e dificuldades. O Senhor sabe o que é necessário, mas nós escolhemos isso. É preciso uma escolha. Porque é a cruz que vai desalojar essa alma governante, essa super-alma, que sempre quer conduzir a nossa vida, de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com as nossas emoções, de acordo com a nossa vontade própria. Sem o caminho da cruz, a alma não será desalojada desta posição. E é por isso que a divisão entre alma e espírito deve acontecer. Quando nós recebemos a vida nova de Cristo, essa vida é uma vida recém-nascida. Nós não temos experiência com ela. É uma vida muito novinha. Então, irmãos, nós precisamos aprender a viver por meio dessa vida. Nós precisamos entender que é preciso dar uma atenção muito especial para essa vida, porque a voz dessa vida ela vai ser muito mais baixa, muito mais aquietada, muito mais suave do que a voz da nossa alma. A nossa alma urge por ação imediata. A nossa alma já tem as conclusões adequadas. Você lembra quando Samuel chegou lá na casa de Jessé e foi olhar os filhos de Jessé para escolher o rei? Veio Eliabe o primeiro, formoso, bonito. Samuel pensou, esse é o rei. O Senhor o corrigiu. Você veja que na antiga aliança o Espírito Santo já corrigia. Ainda não havia habitação interior, mas o Espírito estava ali. Samuel, um homem temente a Deus, foi corrigido. O Senhor disse para ele, não é esse não, já o rejeitei. E aí Samuel atentou. Passaram os outros filhos. E Samuel ficou atento ao mover do Espírito. Nenhum deles era o homem de Deus. Samuel perguntou, tens mais um filho? Havia mais um. Jessé nem o havia chamado.
Jessé havia desprezado o seu filhinho mais novo, mas era ele. E assim Samuel ungiu ao novo rei de Israel. Então, irmãos, essa separação tem que acontecer. Isso que aconteceu com Samuel deve ser algo corriqueiro na nossa experiência. Identificar imediatamente. Meus irmãos, às vezes nós vemos uma pessoa e já fazemos um pré-julgamento. Mas, meus irmãos, vai ser muito diferente quando nós experimentarmos o discernimento do Espírito. O pré-julgamento é uma coisa amarga, mas o discernimento, ele nos impacta. Então, é preciso essa obra de divisão entre alma e espírito. Eu espero que isso fique claro para os irmãos. O Senhor, Ele vai nos conduzir no crescimento cristão, fazendo em nossas vidas essa separação. Será que isso parece muito complicado, dividir alma e espírito? Por exemplo, irmãos, eu posso ficar muito empolgado com alguma coisa, né? Aí fiquei muito animado. E aquilo afeta já, né, as minhas emoções, aquilo me contamina, né, uma notícia boa, né? Se nós estamos andando no Espírito, isso não é errado, ficar feliz. Tem pessoas que acham que andar no Espírito é ser assim, vem uma ótima notícia. Não, irmãos, isso aí se chama passividade. Isso é das trevas. É natural que diante de boas notícias nós fiquemos alegres. A questão é se nós deixamos a nossa empolgação tomar conta da nossa vida, e isso gera um descontrole do checar do Espírito Santo no nosso interior. Porque a empolgação não pode nos levar a agir fora da vontade de Deus. Então, eu estou empolgado, sim, mas imediatamente eu devo dizer assim: Senhor, quanto vem de Ti essa empolgação? É o Senhor que vai trazer a paz dEle. Quando nós permitirmos que Ele, através do Seu Espírito que em nós habita, teste todas as coisas. Às vezes nós temos um plano ou ideia. Tem um determinado aspecto da nossa vida que nós descobrimos uma maneira de agir, e nós decidimos empreender aquilo. Antes de ir adiante, consulte o Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Dê tempo para o Senhor. Meus irmãos, o Senhor é longânimo. Toda vez que nós somos pressionados a tomar uma decisão, cuidado. Esse é o caminho das trevas. Não é verdade nesse mundo? A gente vai comprar uma coisa, o vendedor ele já quer, só tem mais um. A gente vai alugar um hotel, né, o site diz, só tem mais um quarto. Né? É pressão. Pressão para nós decidirmos de acordo com as circunstâncias. Mas, meus irmãos, se nós deixamos com o Senhor por algum tempo, o Senhor vai nos dirigir. Depois nós vamos testar se aquilo é dele mesmo. Então, em todas essas coisas, o que importa é a nossa atitude. E quando nós começamos a dar lugar para essa obra de divisão no nosso interior, nós vamos notar que isso vai crescendo. A nossa capacidade de identificar as coisas vai crescendo. E ela deve seguir crescendo, e não parar mais de crescer. Existe um instrumento para essa divisão. E se nós lemos Hebreus 4:12, de verdade, nós vemos que tem um instrumento. Qual é o instrumento para essa divisão? A palavra de Deus. A palavra viva e eficaz. É muito curioso que a primeira vez que eu
já faz algum tempo que eu fui estudar isso. Eu digo palavra viva e eficaz, né? A gente sabe que no grego tem duas palavras, né? Para esse termo palavra, né? Que é o logos, que é a palavra em geral, né? Na sua inteireza, e rema, que é uma palavra específica, né? Eu achei que não, isso aqui só pode ser rema. Não é. Aqui é logos. Aqui significa, irmãos, que nós precisamos armazenar esse logos em nós. E então, esse logos se tornará vivo e eficaz. Então, esse logos se tornará rema, palavra viva, para separar. Meus irmãos, aqui, essa palavra, ela é o instrumento que o Espírito Santo vai usar para separar em nós. É por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser lida. O cristão precisa ler a Bíblia. Ler a Bíblia, de capa a capa. E como diz um irmão, pelo lado de dentro, né? Tá? Então, ler Gênesis 1 até o final de Apocalipse. Nós precisamos ler a Bíblia. Ler. A leitura da Bíblia, irmãos, não é estudo da Bíblia. Primeiro precisamos ler, tomar esse conhecimento, e não devemos deixar de ler jamais. Ter o hábito diário de tomar as Escrituras e ler. E talvez até propósitos, eu quero ler a Bíblia toda esse ano, ou se você vai demorar mais tempo, porque você está fazendo mais coisas com a Bíblia, você pode, eu quero a cada 2 anos ler a Bíblia. É preciso ler. Mas ler somente, se nós quisermos crescer, nós vamos ver que não basta somente ler. É preciso meditar nas Escrituras. É preciso tomar porções pequenas e entrar no quarto, fechar a porta e meditar no que significa aquela pequena porção. Nós estamos falando sobre o impacto da vida eterna, a consciência da vida eterna, entende? São coisas pequenas, nós precisamos meditar nas Escrituras, porque é dessa forma, meditando, né? Meditar não é uma coisa mística, né? Uma coisa que nós ficamos sentados e com os olhos fechados, olhando para o céu. Se quiser fazer assim, pode fazer, irmão, mas o que importa é olhar o texto, tentar entender o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer falar comigo, o que está implícito nesse texto para mim, o que eu posso ganhar hoje. Irmãos, a palavra de Deus é eterna. Deus falou contigo hoje, Ele vai falar de novo amanhã e depois. O mais triste é quando o cristão, ele se acostumou tanto com a palavra, que ele lê a palavra e a palavra não é a mesma coisa. Já li isso antes. A palavra deve ser sempre nova, e é a meditação na palavra de Deus que vai nos trazer esse impacto mais claro. Então leia a palavra, mas também medite na palavra. Não só ler e meditar, mas estudar a palavra de Deus. O que é estudar? É você pegar um trecho da Bíblia, um capítulo da Bíblia, um livro da Bíblia e estudar aquele livro. Estudar a mensagem daquele livro. Usar talvez alguma literatura de apoio para entender melhor. Você medita nos capítulos e depois você confere num comentário, seja ele devocional ou seja mais expositivo, não importa, mas você se aprofunda naquilo que você está estudando. Aquilo vai lhe dar uma profundidade, meu irmão, minha irmã, para contribuir no corpo de Cristo. Ler, meditar, estudar, memorizar. Memorizar a palavra de Deus, memorizar versículos, memorizar trechos, capítulos, e por que não livros? Ter na memória. Meus irmãos, isso é muito precioso.
Isso é uma ferramenta tremenda. Hoje em dia, nós vemos este mundo, o irmão Luiz falou da cultura digital, nós vivemos num mundo que ele nos assalta com informação e acaba que o nosso cérebro, os nossos neurônios estão tão superlotados de informação. Nós sabemos de tudo, nós sabemos a escalação do time que joga na 2ª divisão da Suíça, nós sabemos geografia, política, nós sabemos tudo, nós enchemos a nossa mente com distrações, com toda sorte de coisas. E por causa disso, porque estamos tão lotados, a palavra de Deus ela tem um espaço pequeno. E aí eu pergunto para os irmãos, como é que o Espírito Santo vai operar essa divisão? Ele não tem os meios. O Espírito Santo precisa da palavra de Deus em nós. Eu repito uma ilustração, irmãos. Todos aqueles que são pais ou que foram pais, sabem, e que tiveram filhos, sabem o que é um filho pequeno, recém-nascido. Às vezes ele está ali tranquilo, mas de repente ele começa a chorar. E aí, a primeira providência, quem sabe ele quer mamar, né? Aí dá comida para ele. Mas aí, ele não para de chorar. Aí a gente já começa a ficar preocupado. Aí a gente mede a temperatura, põe a mãozinha, vê se está quente. A gente quer saber o que está acontecendo. E às vezes a gente tem que levar em algum lugar, algum médico. Por quê? Porque aquela criança, ela não tem língua, ela não tem idioma, ela não sabe dizer o que ela está passando, ela não tem comunicação conosco, e nós temos que descobrir de outros meios. Irmãos, o Espírito Santo é a mesma coisa conosco. Ele nos vê às vezes numa infância espiritual tão grande, ele não tem interface conosco, ele não tem comunicação conosco, porque o testemunho da palavra de Deus, o depósito da palavra de Deus em nós é tão pequeno, que ele não consegue falar conosco. A palavra de Deus, irmãos, ela não é uma coisa assim, eu memorizo um versículo, aí vai chegar um dia lá que o Senhor pega aquele versículo e fala comigo. Pode ser que isso aconteça, mas não é tão direto assim não. Lá em Efésios 5, Paulo fala aos Efésios sobre a lavagem de água pela palavra. O que é essa lavagem? É que a palavra de Deus ela deve nos lavar dessa cultura mundana que nós temos, dessa alma adâmica, cheia de coisas, de interesses, de curiosidades. Ela deve nos lavar. Isso não é uma lavagem cerebral, não é que a gente agora elimina toda e qualquer coisa. Não, irmãos. Ela simplesmente vai nos purificar dessa poluição. Ela vai nos ensinar a gerenciar a informação que nós temos e ela vai permitir que o Espírito fale conosco. O Espírito Santo, por meio da palavra, quer criar em nós uma cultura. O irmão Luiz estava falando da cultura pós-moderna, a cultura do relativismo. A palavra de Deus, ela quer criar em nós uma cultura. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é Romanos 12, 2. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é o instrumento da divisão de alma e espírito. E aí, o que nós podemos contribuir a isso é fornecer ao Espírito Santo os materiais. Tal como Davi. Davi não construiu o templo, mas ele deixou tudo pronto para Salomão. Salomão tinha tudo ali. Salomão tinha só que tomar os materiais e colocar segundo plano, as pedras umas sobre as outras, os revestimentos, fazer tudo. Mas os materiais estavam todos ali, e nós somos chamados a fornecer ao Espírito Santo os materiais. A palavra de Deus, habitando ricamente em nós, lida, meditada, estudada, memorizada. Que assim seja conosco, irmãos. Meus irmãos, não pensem, existe um pensamento, um sofisma, que vem da tradição religiosa cristã, né? Que é o pastor e os obreiros estudam a palavra. Eu ouço o sermão.
Meus irmãos, todos nós devemos ser ricos, cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus não é primeiramente para pregar, é para viver, é para ter a mente de Cristo, é para entender os caminhos de Deus, é para se envolver com o reino de Deus. Para isso é a palavra de Deus, e por isso que a igreja é chamada para ser rica na palavra de Deus. E quando somos ricos, então, o Espírito Santo tem em nós um instrumento para dividir alma e espírito, e para nos deixar claro o que vem do nosso próprio coração e o que vem do coração de Deus. Quando nós nascemos de novo, acontece uma coisa muito característica desse processo da vida eterna em nós. Divisão de alma e espírito fala da ação eficaz da palavra cortando. Isso é algo dolorido. Isso fala desse caminho da cruz que nós já referimos. É o Senhor que vai dizer, é o Senhor que vai instruir segundo a sua palavra. A palavra de Deus deve nos corrigir, a palavra de Deus deve separar, deve nos expor, a palavra tem que nos expor. Tem que expor a vanglória, a arrogância, a própria vergonha das nossas presunções. Ela expõe. E quando ela expõe, irmãos, nós devemos nos render. Isso é uma coisa constante na vida do cristão. E é aqui que eu queria chamar a atenção para o texto de Gálatas 5, 16 e 17. Irmão Luiz, irmão Eliomar, os irmãos me avisem se eu tiver, eu não sei. Está chegando na hora já? Tá, então vamos caminhar aqui para o final. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, irmãos, aqui fala a carne milita. Na verdade, a tradução aqui é cobiça. Essa palavra cobiça ela é muito importante no Novo Testamento. Quando Paulo nos fala lá em Romanos 7, da experiência que ele teve, de descobrir o velho homem ativo nele, a carne operante nele, ali fala desse mandamento, não cobiçarás. E aqui, novamente, Paulo está falando, a carne cobiça contra o Espírito, o desejo da carne é contrário ao do Espírito, e o desejo do Espírito é contrário ao da carne, porque são opostos entre si. E essa oposição deve ser reconhecida por nós, para que nós não façamos aquilo que seja do nosso querer, mas façamos aquilo que seja o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Então, aqui, Paulo está falando de um conflito, de uma guerra civil que há e sempre haverá na vida do cristão. Quando a vida nova nos foi dada, quando a vida eterna foi recebida, irmãos. Inicialmente até nós não sentimos muito isso, mas a tendência é que logo em seguida, se essa vida começa a crescer, o conflito se instala. E esse conflito é um conflito que vai persistir. Então, a vida cristã é uma vida de combate. E o primeiro combate a reconhecer é este. Dentro de nós existe a carne e existe o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele tenta nos conduzir, mas a carne,
que está alojada nessa vida independente da nossa alma. Ela nos puxa para vivermos segundo a nossa alma. Então, nós temos hoje 2 motores dentro de nós que nos puxam em direções diferentes. Irmãos, quem vai prevalecer? Eu quero encerrar dizendo que é preciso nessas horas uma consciência da nossa parte. Meus irmãos, nós somos muito mais perigosos do que nós pensamos. Dentro de nós habita um princípio de vida. Se nós dermos ocasião para esse princípio de vida, as consequências podem ser devastadoras. Por que será que nós vemos às vezes líderes cristãos envolvidos em escândalos tão horrorosos? De alguma forma, algo aconteceu. Nós não temos como dizer, mas algum orgulho, algum descuido, algum pensamento de que eu já estou tão transformado que eu estou além do alcance destes pecados, deve ter entrado. E as consequências são devastadoras. Meus irmãos, nós só vamos perseverar no caminho se nós permanecermos em Cristo. Então, o permanecer é muito importante. Esse permanecer em Cristo está diretamente relacionado a nos mantermos sob essa obra de divisão, de separação. O que tem origem em mim mesmo e o que tem origem no Senhor. Então, a divisão é algo para o qual nós precisamos acordar. Quando Paulo fala lá, é tempo de vos despertar do sono, ele termina esse trecho dizendo, para nós deixarmos as obras das trevas, para nós nos revestirmos do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso mais adiante amanhã. E nada dispor para a carne no tocante às suas cobiças. Esse é o nosso andar. Esse é o nosso andar. E é assim que nós vamos crescendo no Senhor, permitindo que a palavra de Deus nos divida e separe a origem das coisas, de forma que possamos identificar da onde vem aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, que nós desejamos, queremos. E é assim que nós crescemos, discernindo e escolhendo permanecer no Senhor diante de todos os desafios. Amanhã nós vamos ver um pouco mais sobre essa questão da luta entre a carne e o Espírito. E vamos ver uma fase muito importante, que é a questão do exercício espiritual. Assim como a nossa alma tem essas funções, mente, emoções e vontade, nosso espírito tem funções. E essas funções precisam ser exercitadas, elas precisam ser praticadas, porque se elas não forem praticadas, nós vamos continuar vivendo na nossa mente, na nossa emoção, segundo a nossa vontade. Então amanhã nós devemos prosseguir para essa direção, e que o Senhor possa nos abençoar até lá. Vamos orar. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado por nos teres dado na Tua palavra, Senhor, tantas instruções em relação a essa vida. Nós queremos que essa vida cresça em nós. Nós queremos que essa vida tome conta das nossas vidas. Nós queremos tomar posse dela e também permitir que ela tome posse de todo o nosso ser. Senhor, para que Tu possas viver em nós, para que Tu possas dar o Teu testemunho de Ti mesmo através de nós. Então nos encomendamos às Tuas mãos e Te agradecemos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos.